na página 168 e 169, o personagem de Jesus fala o seguinte: os que me amam estão em todos os sistemas que existem. São budistas ou mormons, batistas ou muçulmanos, democratas, republicanos e muitos que não votam nem fazem parte de qualquer instituição religiosa. Há banqueiros, jogadores, americanos e iraquianos, judeus e palestinos. Não tenho desejo de torná-los cristãos, mas quero me juntar a eles em seu processo para se transformarem em filhos e filhas do Papai, em irmãos e irmãs, em meus amados. As palavras de Jesus, do personagem de Jesus, para o personagem principal do livro. É uma frase interessante. De fato, o esquema de Jesus pode estar em qualquer lugar, em qualquer sistema. Mas o que me chamou a atenção foi essa afirmação que não tenho desejo de torná-los cristãos. E dependendo do que seja cristão, que eu acho que a palavra cristão na cabeça de cada pessoa pode ser uma coisa diferente. E dependendo do que seja a palavra cristão, realmente Jesus não tem interesse de tornar ninguém cristão. Para você ter uma noção sobre essa designação cristã, a palavra cristão, você vai encontrar gente que está em posição completamente oposta, antagônica. Você vai encontrar Ku Klux Klan, que eram cristãos, protestantes e tal, e Martin Luther King. Ambos, Martin Luther King, pastor batista, e a Ku Klux Klan, um movimento formado por brancos protestantes nos Estados Unidos. Você vai encontrar a Igreja Católica, com uma moral, no que diz respeito à sexualidade, muito conservadora, no sentido de proibir que os sacerdotes se casem, de proibir o uso de preservativo. E você vai encontrar, por exemplo, a Igreja Episcopal nos Estados Unidos, a Igreja Anglicana nos Estados Unidos, que ordena pastores gays, que vivam em união estável, mas tem denominações específicas para homossexuais, como a igreja chamada Igreja Cristã Contemporânea lá no Rio, alguns irmãos aqui já ouviram falar. Tem a Igreja Metropolitana também, que são comunidades voltadas para o público homossexual. Você vai encontrar, então, gente com posições completamente diferentes, auto-excludentes, não tem como ficar juntos, antagônicos. Né? Você vai encontrar, por exemplo, tanto Obama como Bush, ambos são cristãos. Obama era membro da Igreja Unida de Cristo, uma denominação tradicional nos Estados Unidos. Hoje eu não sei se ele é mais espíritas, católicos, protestantes, mormons, testemunhos de Jeová. Todo mundo se declara cristão. Tem outros grupos, mas você vê, todo mundo é cristão. Então, dependendo do que é cristão na cabeça de cada pessoa, realmente Jesus não quer que cristãos. O que significa cristão? Né? O que é cristão? Se você vê a origem da palavra cristão, ela surge na cidade de Antioquia, onde é a igreja de Jerusalém, a igreja aqui na Judéia, né? Servindo ao Senhor, tal. Veio a perseguição, a galera teve que fugir e se estabeleceu em Antioquia, na Síria. E ali foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Até então não existia esse nome. O nome cristão surgiu então para designar os discípulos de Jesus. Então, cristão em primeiro lugar. Cristão, na origem, é discípulo de Jesus, é seguidor de Jesus. E Jesus quer seguidores? Quer discípulos? Com certeza. A última palavra de Jesus, antes de ser elevado aos céus, foi: ide, fazei discípulos. Foi a última coisa que ele disse. Normalmente as últimas palavras de um homem é a coisa mais importante, né? A coisa mais é o legado que ele vai deixar e tal. Então Jesus falou: vão, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele começa assim, Mateus 28, 18. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de onde? De todas as nações, de todos os lugares. Eu quero discípulos de todos os lugares, de todas as nações. Como se faz discípulos? Aí ele responde: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os o quê? A guardar, a obedecer, a praticar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nessa obra eu vou acompanhar vocês não estão sozinhos, eu vou estar com vocês. Então, o mandamento de Jesus é: ide, fazei discípulos. Então, Jesus quer discípulos, Jesus quer cristãos. Então, a confusão dessa frase aqui, eu não posso falar do livro todo, mas pelo menos esse trecho, a confusão está nisso. Não tenho desejo de torná-los cristãos, porque Jesus quer sim que as pessoas se tornem cristãs. Cristão, discípulo, significando discípulo de Jesus.